alegre e grato a Deus por ver na minha frente um homem de Deus. O pastor Leandro Nemer, que é de São Gonçalo e acompanhou o pastor Marcos Paulo na ida a Moçambique e está aqui conosco, nos dando alegria, porque ele reporta que a missão foi muito bem sucedida, Deus abriu portas e caminhos, guardou, protegeu, e ele, cheio de experiência, está aqui. Espero que não fique só dessa vez, nós vamos certamente ter mais oportunidades de tê-lo aqui compartilhando. Pastor Leandro Nemer, rapaz do Senhor, como é que foi essa bênção lá na África, em Moçambique? A paz do Senhor, pastor Érico, a paz do Senhor, Marcelo, os demais aqui da rádio e os ouvintes. Pelo meu sorriso, pastor, o senhor já vê a alegria de Deus, a alegria de servir, de amar e ser amado. Foi uma experiência excelente. Procuramos conhecimento para ter entendimento e fazer planejamento. Por isso que foi um sucesso, junto com Deus. Foram dias maravilhosos. No primeiro dia, nós, pastor Marcelo, tivemos uma recepção assim, que nunca tive aqui no Brasil, dos irmãos lá de Maputo. O pastor John já se encontrava no retiro, mas os irmãos, nós descemos do transporte e eles nos receberam cantando ao Senhor, louvando, ensinaram a música a gente. Nós louvamos, abraçamos, conversamos e no final nós jantamos com eles. E eles pediram, olha, se houver possibilidade, vocês retornem para cá. Nós, no dia seguinte, fomos para a Matriz, tivemos o retiro de líderes e obreiros, foi uma bênção. Podemos conversar com pessoas, pastores, líderes, crianças. Teve trabalho para as crianças enquanto nós estávamos lá ministrando a palavra de Deus. Podemos fazer também a comunhão de mesa, pastor, que lá é muito valorizado isso. Eles gostam muito, apesar de as mães comerem sentado na esteira, mas eles gostam dessa comunhão de mesa, que ali compartilha as dificuldades, ali que eles expressam o amor pela gente. Aqui nós abraçamos uns aos outros e falamos. Lá é com comida e sentar à mesa, eles se sentem assim, eles gostam, eles chamam de comunhão de mesa. E de manhã, eu e Marcos Paulo tínhamos mata-bicho. Sabe o que é mata-bicho? É o café da manhã, para matar o bicho que está na barriga. E ali também era um momento de comunhão, podemos abraçar, sentar, conversar com os irmãos. Tivemos experiências excelentes. A Beth, esposa do pastor, foi incansável, porque o pastor estava trabalhando e ela o tempo todo ali lutando. É um povo sofrido, uma aldeia, pastor, porque o evangelho lá está dividido em aldeias e cidades. As aldeias são de nativos, que dançam, cantam o dialeto deles. Na cidade estão os brasileiros que colocaram o culto e já são os moçambicanos que já têm uma abertura de mente fora de aldeia e eles abriram mão da cultura deles, daquela dança, e cantam louvores igual aqui a gente no Brasil e liturgia. Então, olha, há dois tipos de evangelho lá, de formas diferentes. Formas diferentes. E que interessante isso, né? Quer dizer que nas cidades as igrejas são bem semelhantes às nossas, sim, mas nas aldeias elas, como onde está o pastor José Fernando, eles estão mantendo aquela cultura nativa, interior, raiz. Oh, que coisa maravilhosa. Meu irmão, você sentiu a presença de Deus lá? Aquilo é obra de Deus, eles são de Deus, eles... São de Deus, são interessados pela palavra, querem e necessitam muito de pessoas, pastor, que qualifiquem eles na palavra. Eu entendo que seja um diamante que precisa ir para lapidar, não é? Porque a cultura é totalmente diferente da nossa. Dificuldade, Bíblias. Conseguimos levar Bíblias, mas muitas pessoas sedentas de Bíblias, não é? Amém. Então, eu acho interessante o máximo de chegar Bíblias lá para a gente poder pegar os líderes, os obreiros e trabalhar mais sobre isso, mas sem tirar a cultura de aldeia. Muito complicado quebrar essa cultura. A cultura. Que maravilha. Vocês passaram por Luanda só
de passagem em Angola, né? E oraram lá. Sim, né? oramos no aeroporto enquanto esperamos o voo. Oramos por Angola, passamos em Luanda, né? Ficamos no aeroporto. Tive o privilégio também de rever uma amiga minha pelo Facebook que está morando lá. Ah, é? Aí falou, poxa, estás na minha terra, não dá para vir. Eu falei, eu estou no aeroporto. Conversamos muito com os funcionários do aeroporto, falamos de Jesus, oramos lá no aeroporto. Também foi muito difícil lá. A polícia, a aduana lá, eles são muito grossos, rígidos. E cismaram com a mala do pastor Marcos Paulo. Eita. Teve que tirar tudo. Dali nós fomos para Joanesburgo. Joanesburgo também. Não tive a oportunidade de sair do aeroporto, mas são pessoas que não muito receptivas com brasileiras. Entendeu? Eu arranho um pouco do inglês e eles eram rudes ao responder a gente. E Deus fez maravilha, porque a funcionária que não me tratou bem, que eu estava falando inglês, ela estava fingindo que não estava me entendendo, pastor. I don't understand, não estou entendendo. E minha passagem, eu estava com um ticket, minha passagem, meu nome não constava no voo. E essa mesma funcionária que me maltratou, teve que voltar com a notícia. Olha, o senhor não vai na classe econômica, o senhor vai na classe business no primeiro banco. Aí eu dei um beijinho para Marcos Paulo, ó, vou jantar e você vai lanchar. E Deus fez assim. Que experiência assim, interessante. Né? Lá em Joanesburgo... Mas o coração treme, hein? Quando a pessoa diz que o seu nome não está na passagem, você não vai voar, a gente não sabe o que fazer. Sim, mas não tem plano B, eu tomei uma palavra que o Senhor falou. Confie em Deus. E naquela hora eu falei, Senhor, você me trouxe, você me leva. E temos que tomar muito cuidado. Quem vai lá em Joanesburgo, que é as funcionárias do aeroporto, elas gostam de brasileiros, no sentido do coração, e fazem propostas extras aeroporto. Eita! Nós fomos atingidos por isso. E eu neguei. Não, ainda não. Então tem que tomar muito cuidado. Que coisa, hein? E quando chega em Maputo, cadê minha mala, pastor? Eita! Minha mala não foi para lá, Marcela. E eu estava com a mala de mão, com a camisa. Perguntei, reportei o senhor, aí o senhor falou, segue, vou embora. 5 dias depois apareceu minha mala. Só 5 dias depois? Tá. Com todas as Bíblias. E aqui eu quero externar meu agradecimento ao Samuel, que é um obreiro de Maputo, que ele foi incansável em buscar a minha mala. Todo dia, a pedido do pastor John, ele ia ao aeroporto, insistia em buscar informações, ia na alfândega, até que um dia ele falou, pastor, sua mala chegou para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Amém? Que bênção, hein? E de Maputo, nós fomos recebidos pelo John, descansamos. Olha, pastor, que coisa linda. Lá os pastores têm que comer primeiro para depois comerem. A gente, não, pode almoçar junto. Mas nós não queríamos quebrar a cultura deles, né? E aí passa uma jarra de plástico, uma bacia de plástico, a gente lava a mão. Aí lá nós comemos de mão, para não quebrar a cultura deles na mesa. Interessante. Ofereceram talheres, mas comendo como forma com a mão, de amá-los, comemos com a mão. Aleluia. No dia seguinte fomos para Beira, e em Maputo também a polícia para toda hora o carro, pergunta para onde a gente vai. Nós fomos para 3 vezes. O quê? É importante andar com passaporte. Quem for lá, andar com passaporte. E chegamos lá na aldeia de Dondo. Nossa, que experiência maravilhosa. Os irmãos disputando para abraçar a gente, um empurrando o outro. Vocês são homens de Deus. E um pastor, se eu não me engano, de Inhaminga, ele teve uma revelação de Deus, que nós estaríamos enviados por Deus lá com brasas na nossa boca. Aleluia! Aí podemos ministrar, abraçar. Eles têm um hábito diferente da gente, tem grupo de crianças, grupo de mulheres. E passamos dias lá maravilhosos, inclusive almoçamos na casa do pastor. Ele pode estar assistindo aí, pastor, dormi na cama lá, liguei ventilador, igual ele fez aqui na minha casa. Liguei televisão, brinquei com os filhos dele, Marcos Paulo também, conversamos com os pastores,
Quase que eu trouxe o macaco dele, pastor. Ele tem um macaco chamado Macaco? Chico, branco, O Chico. amarelo. Lá também macaco é Chico, né? É, Chico. E passamos dias assim, maravilhosos, pessoas perguntando sobre a palavra de Deus, como que é aqui no Brasil. Estávamos no local deles, né? Procurar, pastor, se quiser dar dica. Não beber água do local, que é muito forte, beber água na garrafa. E foi bênção de Deus. Fomos aí, tivemos 36 pessoas batizadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 36? 36 batizadas. As pessoas que estavam no retiro, 36 pessoas batizadas. Maravilha, aleluia. Ao total de pessoas que receberam o Senhor, já frequentavam a igreja, mas ainda não tinham convicção que Jesus era o Salvador. O que eu e o pastor Marcos Paulo fizemos? Foi fundamental nós sentarmos antes, pastor, e planejar o que falaríamos em cima do tema. O pastor Marcos Paulo ficou em cima dos personagens bíblicos. Falou de Josué, ele fazia encenação, porque eles gostam muito da expressão corporal. E eu fiquei mais com a parte do líder Jesus. Eu fiquei focado em falar como que Jesus agia, que Jesus era obediente. Eu falei de Jesus líder e falei de Jesus liderado pelo Pai, em forma de homem. E no total foram 32 com 38, 70 pessoas ao todo de visitas e do retiro que receberam e reconheceram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. 70 decisões, né? 70 decisões. Glória. 70 decisões Hein? convictas. Maravilha. Que já estavam cultuando ao Senhor, mas ainda não tinham a convicção de que o Senhor era Jesus e o Senhor era o Salvador deles. E perguntavam muito sobre Bíblia, mas aí houve também a manifestação possessiva, né? Quando reconhecia, tivemos, inclusive no batismo, pastor. Oh. Dentro da piscina, na hora que aqueles proclames, quando falava o final, o diabo manifestava, gritava, agarrava a mão para soltar. Não foi fácil. Quer dizer que o inimigo lutando, o demônio lutando para tirar a pessoa até na hora do batismo para ela não se batizar. Olha que coisa. Nos cultos, atingiam as pessoas com dor de cabeça e dor na barriga. Do nada, passavam mal. E aí procuravam a gente. Que coisa. Para pedir na oração. Aí é o resumo de lá, né? Fomos visitar o pastor Marcos Paulo, no dia que eu não me senti bem. Ele seguiu, eu fiquei deitado lá na casa do pastor Zé Fernando, à tarde, ele foi fazer visita próximo da aldeia, a casa do pastor Zé Fernando, do pai, que está doente. Uma irmã que estava lá foi comprar comida para o retiro, sofreu um acidente de moto, arrebentou o rosto todo. Eles foram visitá-las, orar. E é interessante, quando vai visitar um enfermo, o pastor Marcos Paulo estava me contando, eles louvam, cantam e tiram uma oferta e deixam na casa da pessoa. Oh, que coisa interessante. É um ato deles muito legal. Tivemos falecimento de 3 pessoas da comunidade Rama África durante o retiro, mas não estavam lá. Tivemos o privilégio de ver como que é um funeral lá, Marcelo. Eles vão todos em cima de um caminhãozinho baú, tipo bongo aberto, e o caixão vai ali. Quem tem condições, enterra num cemitériozinho direito simples. Quem não tem, é enterrado na própria aldeia. Então, cada aldeia tem um mini cemitério. Tivemos o privilégio de ver gente se casar. Ah, é? E o interessante lá, pastor, se a Marcela for casar com algum de lá, o homem tem que pagar o lobolo. O que é o lobolo? O preço para se casar com ela. O dote, na Bíblia é dote, né? E lá é lobolo. E aí ainda tem que pagar a festa toda. Tem que pagar. Muito interessante. Tivemos glória, que maravilha. Os pastores estavam lá no retiro dos outros lugares? Então, tinham cerca de 12 pastores, porque alguns lugares são muito distantes.
E tem pastor que estava representando 8 congregações, entendeu? Então estava de Zambésia, Inhamatanga, Mandruze, Maputo, Inhaminga. Eu não guardei os nomes todos, não. Marcos Paulo que é bom nisso. Mas estavam lá. Tivemos a oportunidade de conversar com eles, entendeu? Entender como que é o funcionamento, como que é a igreja deles, como que é o funcionamento do evangelho lá. E tivemos a oportunidade de ir em Mandruze, que era mais próximo, e em Amatanga. A gente ia de Chopela. Chopela são aquelas motinhas de 50 km de potência, que andam até 4. Então é costume lá, pastor. O quê? Até 4 pessoas numa moto? 3, 4. Lá não tem táxi, Ndondo. É Chopela. Aí eles ficam andando para lá e para cá. Chopela. E quando tem poucos Chopela, o senhor vai ver 3, 4 na mesma moto. É costume local andar assim. Que coisa, hein? Assim, de vez em quando tem uns acidentes lá, pastor. Ah, bom. E tivemos também a oportunidade se não estiver atrapalhando, da gastronomia. Comemos chima, que é a farinha de milho, peixe carapau, chamuça é um pastelzinho, massa de pastel dobrado em forma de esfirra, com peixe refogado. Aí pergunta se quer com piripiri, que é pimenta, ou sem pimenta. E tivemos a oportunidade de comer lá o takeaway, que a comida lá, a base deles é o arroz, não é a carne. Aí você pode comprar 1/4 de galeto, meio galeto, galeta inteira e muito repolho. Então, quem tem dinheiro... Repolho também? Só come isso. Ah, interessante. No máximo, peixe e frango. Carne... Vermelho é muito difícil. Vermelho difícil. Muito difícil e muito caro, né? O que predomina lá é a China, com Chinatal, que é o mercado, aqueles que mandam lá. E os islãs controlam as refeições. O Islã está muito forte lá, pastor. Eles estão botando para afrontar o povo de Deus, eles compram um terreno do lado e botam a mesquita. Aí os pastores... Do lado de uma igreja, ele constrói uma mesquita para afrontar mesmo. E aí os pastores, poxa... Aí eles falam, olha, o Estado é laico, podemos botar onde nós quisermos. E eles estão convertendo moçambicanos, tá? Que coisa! Então, a guerra lá hoje é essa. É os muçulmanos estão evangelizando também? Sim. Catequizando. Mas nós tivemos a oportunidade também, através do bispo Naldo, que foi o que fez o carro para a gente, levava a gente para a aldeia, voltava e falava sobre a cultura da cidade. De conhecer um dono de um restaurante que era do lado e ele é muçulmano. Ele é amigo do Naldo e pede oração. Que coisa, hein? Muçulmano. O pastor Zé Fernando já conseguiu 4 muçulmanos para o Senhor numa localidade lá que me fugiu o nome. Que coisa maravilhosa, hein? Testemunho tremendo. Meu irmão, nós vamos ter que dar uma parada aqui, mas eu pretendo que você volte e a gente vai ouvir mais coisa lá que certamente tem. Mas eu vou pedir que você faça uma oração agora, nós vamos orar por nossos irmãos lá em Moçambique, né? Por todos esses com quem você esteve lá e o pastor Marcos Paulo. Vamos levá-los ao Senhor. Senhor, gratos somos, Deus, por esta oportunidade, Senhor, de ser o seu representante, Pai, aqui na terra. Gratos somos pela comunidade Ramá, Senhor, que está fazendo esse trabalho aqui do Brasil. Gratos somos, Senhor, pela comunidade Ramá África, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, todos que estão liderando, Senhor, firme e forte, Senhor, contra tudo e todos lá naquele local. Senhor, muito obrigado, Senhor, por abençoar a gente naquele local, trazer, nos guardar, nos ensinar, Senhor, e colocar as palavras certas em nossas bocas. Senhor, continua ajudando aquele ecossistema, Senhor, lá da aldeia, Senhor, que muitas crianças, Senhor, dependem, Senhor, do teu envio de providências para alimentos, Senhor, para, Senhor, o andamento dos estudos. Senhor, gratos somos por servir a Ti, gratos somos por você ser o nosso Deus. Amém. Amém, amém. Olha que maravilha, hein? Eu me lembrei dos